Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero falar com você sobre o que é uma pessoa valente, né? Uma pessoa realmente valente. Bom, quem é realmente valente vence o mundo, né? Hoje em dia temos muitos valentes aí que na verdade são apenas homens violentos, não são verdadeiramente pessoas valentes, né? Que encaram as dificuldades. Bom, na verdade nós temos muito valentões, né? E os valentões, eles entram por caminhos que eles têm que estar sempre superior aos outros. Eles não têm coragem de encarar uma dificuldade onde eles possam perder, né? Ele não luta sobre o risco de perder. Ele vai lutar com alguém que seja mais fraco do que ele, menos preparado do que ele, que tenha menos fôlego, menos qualquer coisa, menos dinheiro, mas nunca vai lutar com alguém maior do que ele. Nunca vai lutar com alguém mais poderoso do que ele. Ele pode lutar até com um cara maior do que ele, mas ele sabe que aquele cara tem algum problema de saúde ou algum problema que o elimina, né? Que o limita na sua competição com ele. Costumam chamar isso de disposição, né? Porque o outro não tem disposição, eu tenho disposição. Então eles acham um linguajar mais popular, né? O valentão, ele quer aquele que não tem a disposição que ele tem, disposição física, né? E outras coisas, né? Então a gente pensa nisso, será que a Bíblia diz que isso é um valente, né? Isso é realmente valente? Uma pessoa que tem que ter uma disposição física superior ou outro tipo de disposição financeira, seja lá o que for, para simplesmente mostrar sua superioridade sobre o outro? Será que é isso? Nós podemos ver, por exemplo, um bandido que vai preso, né? Um bandido, quando vai preso, ele é valente aqui fora, né? Encara todo mundo armado, bate, acontece, mas quando vai preso ele chora e chama a mamãe, né? Chora e chama a mamãe. Ou seja, ele não é valente, né? Ele não é um verdadeiro valente, ele é um valentão. E ele se vale dessas coisas para tentar ludibriar as pessoas, né? Mas agora você vê o caso, por exemplo, Davi e Golias, né? Davi e Golias. Davi, ele chegou naquele lugar lá onde estava o povo reunido, Golias desafiando o povo para a luta, né? Que eles podiam lutar, ou os dois exércitos lutarem, ou escolherem um campeão, e esse campeão representar um exército, o outro exército escolher outro campeão, e da vitória desses campeões eles evitavam o massacre de muitas pessoas e definiam a vitória na guerra, né? Através desses campeões. Então eles ofereceram, os filisteus ofereceram Golias como seu campeão. Golias era um homem de quase 3 metros de altura, gigantesco, né? E ele tinha muita força, inclusive as armas deles eram de um peso singular, porque ele tinha aquilo que demonstrava a força que ele tinha, né? Além do tamanho, da envergadura, de modo geral. E ele era um soldado treinado para isso, então ele era preparado para a guerra. Davi chega lá vindo de pastorear ovelhas de seu pai Jessé, né? Chega para ver como estão seus irmãos e encontra aquilo. E nenhum israelita, que eram provavelmente menores do que Golias, queria encarar aquela batalha, porque sabia que iria morrer, né? Que iria morrer se enfrentasse aquela batalha. Mas Davi, quando chegou lá, Davi olhou, Davi era pequeno, tanto que ele botou a armadura de Saul, e a armadura ficou troncha nele, né? Davi só sabia, na verdade, atirar pedras com uma funda, e Davi resolveu encarar em nome do Senhor Jesus. Aí que eu digo, esse cara era valente. Sabe por quê? Porque ele encarou um cara com mais capacidade do que ele, né? Encarou um cara que provavelmente iria derrotá-lo, né? 100% de chance de derrotá-lo, tá? O valentão não encara alguém que tem 50% de chance de derrotá-lo. Ele tem que ter sempre mais do que 50% de chance de ganhar, entendeu? O valente, ele encara até com 100% de chance de derrota, tá? O valente encara 100% de chance de derrota. E Davi encarou 100% de chance de derrota em nome do Senhor, né? E ele encarou em nome do Senhor e venceu aquela batalha. Todos conhecem a história de Davi e Golias, não vou contá-la de novo aqui. Então é interessante que você observe que o verdadeiro valente, segundo o coração de Deus, é aquele que encara uma batalha com chance de 100% de derrota. Tinha os valentes de Davi também, conta algumas histórias da Bíblia Sagrada. Tem umas histórias, por exemplo, de um valente que foi, Davi queria beber, suspirou, dizendo que queria beber água de um determinado lugar. Aquele valente acordou de noite, foi a esse lugar, correndo um grande risco, né? Pegou a água e trouxe para Davi.
Davi pegou aquela água e jogou no chão, porque ele não poderia beber aquilo que custou o risco de vida daquela pessoa. Aquela pessoa era realmente valente, porque ele foi fazer uma coisa que era para ele importante, que era servir a seu rei, mas ele foi a um risco total de 100% de se dar mal, né? Ele não foi com um risco à toa, entendeu? Não é um risco calculado, um risco medido, né? Então é como se fosse mais ou menos assim. O verdadeiro valente é como se fosse, por exemplo, um peso-pena, né? Lutar com um peso pesado, treinado, todos os dois treinados, sim, mas o peso-pena talvez até sem treino, saindo de uma contusão, e o peso pesado no top, né, de treinamento, entendeu? Seria uma luta desse tipo, totalmente fora de contexto, entendeu? Então isso é um valente, tá? Isso é um valente, né? Então, ao passo que o que nós vemos hoje, nesse mundo em que vivemos, são pessoas que não têm a verdadeira valentia para encarar as coisas da vida. E por isso, muitas vezes, vemos famílias destruídas, vemos situações onde as pessoas preferem abandonar tudo ao invés de seguir em frente, porque não são valentes de fato, mas embora possam até ter muita disposição para a briga, desde que tenham vantagem sobre a outra, né? E às vezes essa vantagem é conseguida com o uso de alguns instrumentos contundentes, né? Que pode ser assim também. Bom, o verdadeiro valente sabe que o mais importante é o que defende. Por isso Jesus morreu na cruz. Jesus era valente. Jesus era valente porque ele foi até a cruz. Ele sabia exatamente a dor que ia sofrer e ele estava sofrendo muito por aquela dor. Tanto que no Getsemane, você lê a Bíblia relatando, especialmente Mateus, você vê que ele chorou lágrimas de sangue, porque ele estava muito angustiado com o sofrimento que iria passar. Ou seja, ser valente é saber que o mais importante é o que você está defendendo. O mais importante para Jesus não era a dor que ele ia sofrer. O mais importante para Jesus é salvar milhões e milhões e milhões de almas, levar pessoas para o céu, resgatar com elas o seu vínculo com Deus, né? E às vezes nós vemos que o verdadeiro valente também pensa assim. Ele está preocupado mais com coisas importantes, né? Com coisas mais importantes. Ele não se preocupa exatamente com ter vantagem, conseguir. Não, ele está preocupado com um valor superior. E esse valor superior é que vai fazer ele encarar um problema, por mais difícil que seja, né? Uma das coisas que as pessoas dizem é porque não existe, sei lá, super-heróis no Brasil, né? Eu acho que é por causa dessa ideia, né? O brasileiro, ele não é um valente verdadeiro, né? O brasileiro é um valente enquanto ele tem superioridade para os outros, mas o brasileiro, ele tem aquela ideia de levar vantagem em tudo. Então ele jamais, brasileiro, estou falando brasileiro de modo geral, não todos, né? Tem muita gente que encara a vida e faz muita coisa boa, né? Estou falando de modo geral, tá? De modo geral, assim, no mundão, a maioria das pessoas medíocres que não se preocupam com as coisas boas, elas não têm coragem de encarar uma dificuldade para, por exemplo, abençoar a sua família. Não tem coragem. Elas preferem abandonar tudo e deixar tudo para trás. E por isso que, por exemplo, não temos histórias de super-heróis brasileiros. Apareceu um agora que o super-herói era um terrorista, na verdade, né? Um tal de, como é que é? O Doutrinador, passou no cinema, horrível, um terrorista. Quer dizer, o super-herói que sai daqui, que aparece aqui, é um terrorista. Então, fala sério, né? Assim, não dá. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso depois, né? Que é interessante a gente pensar sobre isso como se diz, no entretenimento, né? Então, meus amigos, se você quer ser valente, seja. Mas você não precisa bater em ninguém, não. Você não precisa encarar ninguém, não. Você pode ser valente, sabe como? Levando comida para sua casa, passando toda aquela dificuldade que você passa, pegando um ônibus dia e noite e nunca abandonando isso, nunca deixando, vou beber uma cerveja porque eu tenho que também, sei lá, relaxar. Não, você tem que ser fiel e você vai encarar dificuldades para ser fiel à sua família. De repente aquele dinheiro que você está relaxando é uma covardia, porque naquela covardia você está tirando o leite da sua criança, né? Ou tirando o pão que poderia chegar em casa. Então tome cuidado. Se você ganha pouco e você luta muito, que bom. Mas agora não seja covarde
jogando, gastando esse dinheiro com cigarro, gastando esse dinheiro com cerveja, com cachaça, com outras coisas, né? Com, sei lá, com prostituição e outras coisas, enquanto seus filhos, sua esposa, né, ou seu esposo, seus filhos, né, estão às vezes passando por dificuldades em casa, né? Então tome cuidado com isso, seja um verdadeiro valente, lute pelo que vale a pena e não somente naquilo em que você tem disposição porque tem vantagem. Que Deus abençoe.